A paz do Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 2 da Revista dos Adultos, da lição As Promessas de Deus para Israel. O tema do trimestre é As Promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Revista comentada no pastor Elinaldo Renovato. Glórias a Deus. Então hoje vamos continuar falando sobre as promessas, que é o tema do nosso trimestre, e falaremos sobre as promessas de Deus para Israel. São promessas irrevogáveis, e certamente alguns creem que a igreja Nova Israel, que a igreja tomou o lugar de Israel. Não. Deus fez promessas e Deus não é o homem para que minta, não é o homem para que se arrependa. Tudo que ele promete, ele cumpre. E quando a gente tenta interpretar dessa forma, dizer não, as promessas de Israel estão sendo cumpridas, serão cumpridas de forma espiritual à igreja. A gente vai ver que não cabe, não encaixa muitas promessas a respeito desse reino, que o Messias reinará, que o cetro não se apartará de Israel, a respeito do período do milênio que a gente vê no final da tribulação, lá em Zacarias, mostrando ali o Senhor retornando de forma visível, e aqueles remanescentes de Israel recebendo ali um espírito de súplica e agora reconhecendo que aquele que eles transpassaram era o Messias. A gente vê Israel, então, naquela situação, vê que o reino do milênio será exercido, como a capital do mundo será Jerusalém. A gente percebe que as promessas para Israel são irrevogáveis, estão se cumprindo, vão se cumprir, porque aquele que prometeu é fiel. E podemos fazer, então, claramente a distinção de igreja e Israel. É claro que hoje, para um judeu se salvar, ele tem que fazer parte da igreja, porque hoje estamos nessa posição. O ramo original foi cortado e nós fomos enxertados. Fazemos agora esse papel, Somos também povo de Deus. Fazemos esse importante papel como igreja, que é um grupo de salvos, Presbítero Moreira Alencar, em sua exposição, ele deixou bem claro, que os salvos não só são a igreja, os salvos são a igreja, são aqueles que morreram no Antigo Testamento, que era fazer parte de Israel, ou os gentios que se converteram antes de Cristo, porque a igreja só nasce em Atos dos Apóstolos. E ainda vai ter os salvos que vão se salvar no período da tribulação e vão até se tornar mártires. Então, a igreja não vai estar mais aqui, a igreja foi arrebatada à noiva, encontrou com o noivo. Então, o grupo de salvos compõe os salvos do Antigo Testamento, a igreja, os salvos no período da tribulação e também os remanescentes de Israel, que serão salvos no final da tribulação. Claro que todos são salvos só por Jesus. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem morreu no Antigo Testamento morreu na expectativa, na esperança do Messias, foi salvo por ele também. Glórias a Deus. Mas igreja é igreja, Israel é Israel, como veremos aqui. E hoje estudaremos as promessas para Israel e na próxima lição as promessas para a igreja. Glórias a Deus. E a nossa declaração de fé ratifica essa forma de interpretação que cremos nessa distinção, pois somos dispensacionalista, pré-milenista, pré-tribulacionista, tudo isso é a nossa declaração de fé. Crer diferente, eu não estou subscrevendo a minha declaração da minha igreja, mas há aqueles que pensam diferente, que têm outra interpretação, como os aliancistas ou aqueles que acreditam na teologia da substituição, de que a igreja substituiu Israel. Então, Israel está stand-by lá, como nós temos na questão das semanas, das 70 semanas, falta contar a última semana, coisas que não aconteceram ainda, aliança com o anticristo, a quebra da aliança, a profanação do templo, ou seja, vai ter que haver um templo naquele período. Então, coisas futuras que a gente vê Israel inserida nessa história e também aguardando as promessas de Deus nesses momentos escatológicos. Glórias a Deus. Então, nós cremos dessa forma por sermos dispensacionalista, pré-milenista e pré-tribulacionista. O texto áudio diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 13. Então Deus começa prometendo lá no início, Abraão, Abraão é a Gênesis ali de Israel, Veremos aqui as promessas de Israel começam aqui em Abraão. Algumas promessas foram cumpridas e outras ainda estão se cumprindo ou se cumprirão. Verdade prática. Ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel,
há uma gloriosa promessa do remanescente fiel, né? Se a gente lê lá em Romanos, capítulo 9, 10, 11, a gente vê Paulo falando, defendendo, dizendo: será que Deus rejeitou para sempre Israel? Não, né? Paulo dizendo também sendo israelita, mas Deus revelando a Paulo ali, né, realmente a condição de Israel, né? Por ter rejeitado, por não aceitar a pregação a respeito de Cristo, não ter aceitado o Messias que já tinha vindo e foi morto, mas ressuscitou, glórias a Deus. Então, Paulo estava dizendo que o ramo original estava sendo cortado, mas um dia também será reenxertado, né? Então, veremos isso mais para o final da lição. O texto bíblico se encontra em Gênesis 12, de 1 a 13, e Romanos 9, 1 a 5. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Romanos 9. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, os conceitos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Glórias a Deus. Então, lendo no capítulo 9, 10, 11, a gente vai entender melhor essa condição de Israel, né? Paulo aqui até desejando, se fosse possível, seria separado de Cristo para ver seus irmãos salvos, mas estava ali sentindo aquela grande tristeza porque eles não criam, né? A grande maioria, né? Claro que havia, naquela época já havia os remanescentes, aqueles que creram, por exemplo, os discípulos todos eram judeus, né? E a partir daí a igreja, né, vai se tornar a mescla, né, alguns judeus e gentios, mas o grande Israel, né, a nação realmente, ela é cortada, né, como a gente vê em Romanos. Mas um dia, né, Deus ainda salva os remanescentes, como lemos também as profecias lá no livro de Zacarias. Os objetivos da nossa lição serão detalhar a promessa divina a Abraão acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal que testemunharia os feitos de Deus entre as nações, elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação e destacar a posição de Israel no tocante à salvação e a promessa quanto ao seu futuro espiritual. Então, promessas lidas, né? Deus chamou aquele povo, de Abraão suscitou uma grande nação e uma nação sacerdotal, né? Que tinham essa incumbência de anunciar a Deus, né? Eles eram para viver de forma santa e proclamar, né, a palavra de Deus. E as bênçãos de Abraão, então, nunca saíram de cima daquela nação, né? E tem também promessas futuras, né, para, como diz aqui, futuro espiritual. E cada objetivo desse estaremos extraindo de cada tópico, e esse futuro espiritual estaremos vendo no terceiro tópico. A introdução diz o seguinte: as promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez-lhe promessa a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de uma forma especial cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nessa lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, Isaque, Jacó, Davi e confirmadas com o advento do Senhor Jesus Cristo. Então, são promessas para Israel, né? Podemos interpretar, né, dizer que são promessas que serão cumpridas espiritualmente na igreja, fazer alguma alegoria, né, e tentar interpretar algo que é literal, né? A gente vê em Apocalipse falando sobre o milênio, cremos de forma literal, mas muitos vão dizer que já estamos no milênio, só que é um milênio que já dura mais de 2.000 anos. E nós cremos realmente de forma literal, porque ali há situações que não aconteceram, como Satanás ser preso durante 1.000 anos. Se nós estamos no milênio, Satanás está preso, será se está preso? Então a gente vê a sua ação claramente, que entendemos que ele não está preso. Ele vai ser preso sim, durante um período de 1.000 anos,
que é o milênio, quando Jesus vai reinar aqui, e que Israel, que Jerusalém será a capital do mundo, né? Pois o Senhor estará reinando de lá, cumprindo todas as promessas que fez também a Davi. Glórias a Deus. Então são promessas irrevogáveis e são para eles, né? Deus, quando lemos o texto bíblico, devemos fazer a exegese e entender para quem Deus está falando e o que se refere àquilo, e não tentar, né? Claro que existem metáforas, existem símbolos, existem figuras, mas não podemos fazer alegoria do que muitas das vezes é literal, né? Primeiro tópico: Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Primeiro subtópico: e fartei uma grande nação. Então vemos a fidelidade de Deus nas suas promessas e no cumprimento delas. Glórias a Deus. Essa promessa tinha como objetivo mostrar Abrão, né? Por enquanto Abrão, né, ainda não era Abraão, que a gente vai ver que depois Abraão é pai de muitas nações, né? A gente está fazendo aqui e revelando, né, de forma progressiva as bênçãos sobre a vida de Abraão, né? Ele depois vai renovando as promessas e vai até clareando mais. Mas aqui Abraão, uma grande nação, estava falando sobre a nação de Israel. Então mostra a Abraão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação, diferente de todas as outras, a nação de Israel. Gênesis 12, 2. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos e sua esposa Sara era estéril, né? Aqui ainda seria Abrão, né? Não Abraão. Só depois que Deus vai mudar o seu nome. Anos depois, Deus renovou sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Gênesis 15, 4, 5. Segundo subtópico: que abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção, né? Então, promessas que Deus está fazendo, a gênese de Israel, ou seja, antes de Israel existir, Deus estava se comprometendo com Abraão e Deus cumpriu toda a sua promessa. Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. E tu serás uma bênção. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abraão era filho de uma família idólatra. Gênesis 12, 1. E Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, o povo de Israel. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas, né? Então, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira, né? A gente vê que depois Abraão vai duvidar, né, a questão do filho, vão se precipitar, né, ele e Sara, mas se ele esperasse, tudo, né, ia dar certinho sem ter depois tanta confusão. Mas tudo que Deus falou se cumpriu, né? Hoje o nome de Abraão é respeitado, né, pelas 3 maiores religiões do mundo, né? O islamismo, o judaísmo e o cristianismo, né? Todos eles consideram Abraão, o nome dele realmente foi engrandecido, né? Não só materialmente, como vemos aqui, né? Ele realmente foi próspero, foi rico, né? Uma situação que ele vai salvar, né, 5 reis ali, né? Quando invade ali e leva o cativo, né, de Sodoma, inclusive seu sobrinho. Então ele vai salvar 5 reis só com a sua fazenda. Imagine o poder que tinha Abraão, né? Não só, é claro, materialmente, mas é que Deus lhe dava todas essas vitórias. E hoje, né, o nome dele realmente foi engrandecido de forma tremenda, né? Deus cumpre as suas promessas. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial, que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em números: benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Esse capítulo 24, versículo 9, né? E a gente vê todas as nações que se aproximavam de Abraão eram abençoadas. Quando estava contra Abraão, realmente perecia. Não só Abraão, mas depois toda a sua posteridade, né? O Isaac, né? A bênção do Senhor estava sobre a vida dele, Jacó, José, né? José salvou o mundo da sua época, né? Por Deus, né, usar a vida de José, né, dar sabedoria, dar revelação e dar entendimento para ele administrar ali aquela situação de fome, né? Primeiramente
as vacas gordas, né? Ou seja, o momento de colher e guardar, e na sequência a fome. Só o Egito tinha pão para sustentar as nações vizinhas, inclusive Israel, né? Para que Israel não perecesse ali, Deus cuidou de tudo e abençoava quem abençoava a família ali de Abraão. E até hoje, por exemplo, Israel preza muito pelo Brasil, né? Porque em 1948, né, quem presidia ali a sessão que culminou ali com a criação do Estado de Israel, né? Aqueles componentes ali da ONU, era um brasileiro, né? Era Oswaldo Aranha, né? Então lá em Israel tem museu, né? E tem homenagens, né? Ao Oswaldo Aranha, um brasileiro. Então a nossa nação também foi muito abençoada por abençoar ele. E quando hoje a gente vê, né, os políticos querendo atacar Israel, né? Que perigo, né? A maldição de Israel, como Hugo Chávez amaldiçoou, disse que amaldiçoava até as suas entranhas e acabou perecendo, né? Por câncer em suas entranhas. Então a gente vê que perigoso é ir contra Israel e amaldiçoar Israel, chamar Israel de genocida. Ou alguns políticos aqui chegaram ao ponto de comparar Israel com os nazistas, né? Israel foi a maior vítima do nazismo e comparar Israel com o nazismo. Então, toda vez que a gente entende as promessas de Deus sobre Israel, a gente vê que aquele pequeno país, lá, o tamanho do nosso estado aqui, Sergipe, como é guardado por Deus, né? Esses dias o Irã jogou 180 mísseis balísticos, né, contra aquela nação e não morreu um israelense, né? Então Deus guarda, né? Houve mortes, mas de palestinos, outras nacionalidades, mas não morreu um israelense naquele ataque. Como é que pode aquela nação tão pequenininha? A gente pode pensar, não, é o poder bélico. Não, é Deus ainda preservando para a promessa. É claro que pode estourar uma bomba lá, pode morrer muita gente. Guerra é terrível, né? Como aconteceu o ataque deu no Hamas. Mas a nação persiste, está lá preservada para os momentos finais que a palavra de Deus revela, né, a respeito das profecias sobre aquela nação, né? Então, chegar alguém jogar uma bomba atômica e acabar com tudo é impossível, porque Deus está guardando aquela nação. Aleluia. E as promessas que faltam se cumprir serão cumpridas, né? Que Deus prometeu a Abraão e a Davi e os outros profetas, como Isaías, Zacarias, tudo isso há de se cumprir, né? Inclusive Paulo também, aleluia, registrando essa revelação de Deus, ou João, no Apocalipse, falando das últimas coisas. Então, para que essa palavra se cumpra, Israel tem que existir. Estão lá guardados e aguardando o cumprimento das promessas restantes. Mas a gente vê que Deus é fiel em toda a história e tem que cumprir a sua palavra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis 3,15. A semente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente, né? Falava ali também Jesus seria ferido, né? Ou seja, seria morto, mas Jesus ia vencer. E aqui também mais uma promessa que se refere a Cristo, né? Então, de Abraão, Deus ia mandar o Redentor, o Salvador, que ia abençoar todas as famílias da terra. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, pai dos israelitas. Essa bênção de respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, na boa notícia oferecida a todas as nações. Gálatas 3, 8 e 16 e João 3,16. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, né? Glórias a Deus. E o próprio Jesus, né, também confirmou isso, né, dizendo para o samaritano que a salvação vinha dos judeus. Glórias a Deus, ele mesmo, né? Louvado seja Deus. Segundo tópico, outras promessas a Israel. Primeiro subtópico, a promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade, e sua esposa também. Além dela ser estéril, o pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não. Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. Gênesis 15, 4 a 6. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. Gênesis 21, 1 a 7. Né? Então, esse era o filho da promessa. Essa era a grande nação. Então, não foram os outros filhos de Abraão, mas era Isaque. Era para Abraão esperar, mas se precipitou. Quando Deus fez a primeira vez a promessa, Abraão tinha 75 anos. Sara, né, 10 anos a menos. Todo aquele período, tentaram filhos e não conseguiram. Sara era estéril e já tinha até cessado ali os costumes de Sara. Mas Deus renova a promessa e com 99 anos, então, Abraão tem a notícia ali da gravidez de Sara, já bem avançada de idade.
E esse é o filho da promessa. Então, Deus estava prometendo a grande nação de Israel, de Isaac, e não de Ismael, e nem dos filhos de Quetura, né? Claro que formou-se outras nações, mas o filho da promessa era Isaac. Segundo subtópico, a promessa de um filho, a Isaac. Deus não se esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura, e ele tinha mais de 100 anos, e teve 6 filhos com ela. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaac. Por intermédio de Eliezer, seu servo, ele foi à Mesopotâmia, e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho de seu senhor, e a levou a Isaac, que se casou com ela. No tempo próprio, ela deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Sabemos também que Rebeca era estéril. Isaac começou a orar durante anos, até que Deus, também, para que se cumprisse a promessa de Abraão, é claro que Isaac também ia ter que ter filhos. E ele tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Terceiro subtópico, a promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, de que lhe daria aquelas terras. Gênesis 26, 3-4. Isaac foi considerado o herdeiro da promessa. Hebreus 11, 17 e 19. Por isso, antes de morrer, concederia bênção para seus filhos. Esaú perdeu seu direito de primogenitura, pois trocou por um prato de comida. Gênesis 27, 30 e 34. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que também era estéril. Então, tudo que parecia impossível para Deus, é claro, não há nada difícil para ele. Aleluia. Era para ser Esaú, mas Esaú não ligava para as coisas espirituais nem para Deus, porque rejeitou até o seu direito de primogenitura, embora Jacó, por meios inválidos, tentou roubar isso, e roubou a bênção, até mesmo de seu pai, mas Deus, na sua onisciência, na sua presciência, já sabia que era Jacó. Desde o ventre já havia essa promessa que o maior serviria ao menor, ou seja, Jacó seria o herdeiro da promessa também. Glórias a Deus. E casou com outra mulher estéril, Raquel, Casou com Lia, seu sogro enganou, deu Lia primeiro, Léa, e também, depois que ele trabalhou, adquiriu o dote ali de Raquel, casou com Raquel, que ele mais amava, porém Raquel era estéril. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Léa, teve 6 filhos com ela. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel, e ela concebeu 2 filhos, que é José e Benjamim. Com sua serva Bila, Jacó teve 2 filhos, com Zilpa, serva de Léa, mais 2 filhos, perfazendo as 12 tribos de Israel. Gênesis 29, 32 a 35, 30, de 1 a 26. E teve mais uma filha com Léa, Diná. Gênesis 30, 20 e 21. A promessa foi renovada e cumprida. Para que a grande nação se formasse, todos eles tinham que gerar. Casaram com mulheres estéreis, mas Deus abriu as madres. Nasce Isaac, nasce Jacó, Esaú, e nasce agora as 12 tribos de Israel, de Jacó. Glórias a Deus. Promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso, o Senhor Jesus é chamado filho de Davi, o Emanuel. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus 1, 3, e conforme Isaías 7,14. A palavra fiel e verdadeira se cumpriu cabalmente. Aleluia. E a profecia que Deus dá a Davi, aleluia, que seu reino nunca passaria, que Deus ia levantar da sua família, da sua geração, da raiz de Jessé, que ia reinar eternamente. E isso, claro, que não seria um ser humano comum, mas sim um Messias, o Redentor. Aleluia, aquele que Israel esperou durante todo o Antigo Testamento, através dessas promessas dos profetas, e se cumpre no Novo Testamento com o nascimento de Cristo. Aleluia. Eles não creram que o Messias já nasceu, mas vão crer no final da grande tribulação, os remanescentes da nação. Hoje, aqueles que creem, hoje tem os judeus chamados judeus messiânicos, que creem em Cristo. Então, esses fazem parte também da igreja. Mas Israel só será salva como nação no final da tribulação. Promessas futuras, Glórias a Deus. O que veremos agora. Terceiro tópico, a promessa de salvação para Israel. Primeiro subtópico, a queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Muitas das vezes pecava, muitas das vezes se corrompia, ia atrás da idolatria, acabava no cativeiro, Deus perdoava, trazia de volta, e por fim, ainda rejeitaram
aquele que veio para eles, né? Diz lá em João, né? Ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Mas agora todos aqueles que o aceitaram, dá-se o direito, né, de serem chamados filhos de Deus. Por isso, os capítulos 9 a 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata-se de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje, elas foram revogadas. De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como seu Messias verdadeiro. Romanos 9, 30 a 31 e o 11, de 11 a 15. Então a gente vê aqui nesse capítulo, né, em que Paulo fala sobre as promessas de Israel, né, e vai mostrar aqui, como a gente viu na leitura, né, texto bíblico, ele se encontrava ali triste com essa condição, mas Deus estava ali lhe dando essa revelação do futuro, né? O capítulo 11, inclusive, tem esse nome, futuro de Israel. Nos versos 30 e 31 de Romanos 9, diz assim: Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. E no capítulo 11 diz assim: Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e busco a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. O verso 17 diz: E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te soberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar enxertados. Porque se tu fostes cortado natural, zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançar misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Né? Então há uma promessa, aleluias, de que eles também serão salvos. Bendito é o nome do Senhor. Né? Interessante, no final do livro de Atos, quando Paulo está ali preso em prisão domiciliar em Roma, ele chama, né, os principais ali, os judeus ali em Roma, e ele diz o seguinte para eles, no verso 27 do capítulo 28. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendo, e se convertam e os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito isso, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Né? Então, Paulo pregava, insistia com os judeus, mas como eles não criam, Paulo está dizendo, a salvação agora ela é pregada aos gentios. Né? Mas isso é um tempo, aleluia, no qual estamos vivendo a plenitude dos gentios. Depois
Deus ainda, pela misericórdia que manifestou a nós, vai mais uma vez manifestar a eles. Então é promessa de Deus, conforme as Sagradas Escrituras. Segundo subtópico, a tristeza de Paulo para Israel. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não conhecem a Cristo. 1 Coríntios 9, 22. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles, segundo a carne, Romanos 9, 5. Esse sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Mateus 23, 32. Hoje também desejamos que eles creiam. Como falei, existem os judeus messiânicos, aqueles que já creem em Jesus, mantêm em suas tradições, mas creem que Jesus é o Messias e pregam Jesus, ensinam a Cristo. Então, nosso desejo é que muitos judeus também conheçam esse Cristo e se rendam a Ele, porque no final é muito difícil, na grande tribulação muitos vão morrer e realmente só o remanescente fiel que será salvo no final. Então, promessa de salvação a Israel. Quando orava para Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito eternamente. Amém. Essas qualificações mostram que Deus cumpre sua palavra, prometida àqueles homens que buscam em sinceridade. Por isso, a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filho de Deus, Romanos 9,6, e que o remanescente fiel de Israel será salvo, Romanos 9,7. O libertador que virá de Sião fará isso, Romanos 11:26. Então são promessas irrevogáveis. Como lemos aqui em Romanos 11:29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E quando lemos lá em Zacarias, vemos profecias sobre esse momento que os judeus serão salvos. Capítulo 12, versículo 10 de Zacarias diz: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o plantearão como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. E no capítulo 14 diz: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu juntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que será de ponte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será pendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Glórias a Deus. A gente vê momentos derradeiros ali, revelados em Zacarias, dessas batalhas do povo, com o espírito de súplica, clamou ali, olhando para aquele que eles transpassaram, ou seja, Jesus, e Jesus agora vindo pelejar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. No mesmo monte que ele subiu, os anjos disseram que ele iria voltar. Glórias a Deus. Jesus vem combater essa batalha em defesa dos judeus e salvar ali os remanescentes, que muitos morrerão durante a grande tribulação, durante a segunda metade da semana, em que o anticristo vai realmente matar muitos judeus. Mas no final da grande tribulação, Jesus volta de forma gloriosa e salva os remanescentes. Glórias a Deus. Então são promessas para se cumprirem, porque a partir daí o Senhor, depois de destruir aqueles exércitos, lançar o anticristo, o falso profeta no lago de fogo e enxofre, inaugurar o lago de fogo e enxofre, amarrar Satanás por 1000 anos, o Senhor vai restaurar todo aquele palco de guerra e vai reinar ali em Jerusalém durante 1000 anos. Glórias a Deus. E a igreja volta com ele já glorificada. A igreja é um outro povo, A igreja já subiu arrebatado e agora volta com Jesus para reinar com ele, já em corpo glorioso. Conclusão. As promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar seu glorioso reino do milênio. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou.
e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43, 13. Glórias a Deus. Próxima lição, vamos falar sobre as promessas de Deus para a igreja, né? Então, podemos fazer essa distinção claramente, porque o que Deus prometeu a um e ao outro se cumpre, Ele é fiel, suas promessas são irrevogáveis. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, te louvamos, Pai. Te pedimos pela paz daquela nação, Senhor Jesus. Um momento tão difícil que eles estão passando, uma guerra, Pai, tão feroz, tão terrível, mas cremos também no Teu guardar, na Tua proteção. O Senhor continua zelando para cumprir a Sua palavra e aquela nação está sendo preservada, já foi preservada durante toda a história e agora está guardada ao cumprimento das coisas derradeiras. Em nome de Jesus, dá livramento, dá paz, Senhor Jesus, salva os judeus, tem misericórdia, Senhor Jesus, que eles conheçam a Ti como o único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, nós te pedimos tudo isso, te agradecemos. Continua abençoando a tua igreja, a escola dominical, os pastores, os alunos e professores, dando bênçãos espirituais, renovando as promessas na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e eternamente. Amém.